E aí, turma? Dave Chappelle e a última polêmica envolvendo esse comediante que, de fato, é um dos maiores comediantes da história da comédia stand-up. Ele lançou o último especial aí da Netflix dele, chamado Closer. E ele veio numa sequência de umas porradas, de uns puta show foda, né? Um atrás do outro ali na Netflix. Tem um monte que você pode se divertir. Nesse último, ele deu uma vacilada, no meu ponto de vista, porque, basicamente, ele foi bem transfóbico. Não desista, você que já não concorda com o que eu tô falando, fica comigo até o final aí. Antes de começar, é importante que a gente tenha consciência de uma coisa muito simples. Gente, a gente é ignorante, né? Na maioria dos assuntos. A ignorância é o vale fértil do preconceito. E o Dave Chappelle se provou ignorante em relação à comunidade trans, né? Mais de uma vez. E você aí que tá falando é só piada, Fábio. Cala a boca, Fábio. É só piada. Haha, ele é só comediante. Não dá pra você falar que é só piada, em especial pro Dave Chappelle. Eu, enquanto comediante, já acho uma ofensa você pegar a minha profissão e falar que é só piada que eu tô fazendo, porque tem camadas e camadas por trás do nosso trabalho de comediante. Mas vamos lá. Falar que o Dave Chappelle faz só piada por fazer piada, como eu vi comediantes do Brasil falando, como eu vi comediantes gringos falando, inclusive o Joe Rogan, né, que é um cara que entende. Já vi ele falando conscientemente sobre pessoas trans. Ele sabe a realidade dessas pessoas e ainda assim tava lá passando pano pro Dave Chappelle, falando que era só piada, era só piada. Gente, não dá pra falar isso do Dave Chappelle, justamente por quê? Porque ele é um puta comediante engajado, ele é um puta comediante político, sempre foi. Não só porque ele fala abertamente sobre partidos políticos e sobre os políticos que ele vai votar, tem show dele falando isso, mas porque ele é um comediante político. Ele se posiciona, ele não fica em cima do muro, ele não é passador de pano, ele não quer só fazer textinho que não gera polêmica, tipo Seinfeld e tal. Ele faz um monte de piadas sobre questões sociais, sobre racismo, sobre violência policial, sobre diferença de classe. Você entende? Porque senão, eu vou falar o que sobre as piadas antirracistas que o Dave Chappelle faz? Eu vou falar que é só piada? Eu não tenho como falar que é só piada. Eu vou falar, não. O Dave Chappelle fez umas piadas lá criticando a polícia, que tá matando muito mais negro do que branco. Mas ele não é engajado politicamente, é só piada. Ele nem pensa aquilo, né? Obviamente ele pensa aquilo. Obviamente ele tá fazendo um depoimento. Obviamente ele tá se posicionando. Ele tá fazendo stand-up. Ele tá se posicionando sobre alguma coisa. E é do caralho. É muito legal. Porque aí fica numa posição muito cômoda, né? Ah, quando o comediante é engajado, super político, bacana, fala umas coisas que todo mundo acha da hora, ele é engajadão, é bacanão. Quando ele fala merda, é só piada. Então eu acho que pegou tanto essa polêmica com o Dave Chappelle justamente porque ele é o Dave Chappelle, porque ele se mostra um cara geralmente consciente, ele se mostra um cara progressista, ele se mostra um cara que pensa em questão de luta de classe, ele é engajadaço nessas paradas, entende? Só que ao mesmo tempo, ele já tá ficando meio velho, ele tem a bolha dele, ele é zilionário e não sei o quanto que ele se envolve, se relaciona e aprende e troca com pessoas trans. E não é porque ele tem uma amiga trans que pronto, agora ele não pode ser transfóbico. E muitas pessoas estão usando esse argumento, porque inclusive no show ele usa esse argumento. E pra mim o show dele ficou super na defensiva, assim, ele ficou super, vim aqui me justificar e eu sou o dono da razão. E ele não para por aí. Infelizmente ele tá numa ego trip, assim, viagem total. Tanto que agora saiu mais um vídeo dele, num outro show aí que ele tá lotando estádio, né, fazendo polêmica. E ele fala que, olha, se vocês querem conversar comigo, vocês têm que vir num local que eu vou decidir, na hora que eu vou decidir, eu não vou baixar a cabeça pra ninguém, e vocês têm que assumir que a Hannah Gadsby não tem graça. You must admit that Hannah Gadsby is not funny. Aí ele faz uma piada aleatória atacando uma outra comediante, que é a Hannah Gadsby. E ele descredibiliza todo o trabalho dela. Eu acho muito bizarro, gente. Porque a Hannah Gadsby é foda, você pode nem gostar tanto do humor dela. Eu mesmo não acho que as piadas dela são as mais engraçadas do mundo, mas ela é uma puta comediante. O Nanette fez história, o show dela, Nanette, fez história. E ela faz piadas por 40 minutos. E enquanto ela faz as piadas, ela explica, inclusive, como fazer piadas. É um show super didático. E no final, ela larga os bets e ela fala sério. Ela dá um recado. Ela já foi estuprada, ela foi espancada porque ela é lésbica. Aí, quando o Dave Chappelle fala sério e ele
fica um tempão no show dele sem fazer piada, todo mundo acha o máximo. Mas quando é a Hannah Gadsby, ela não tem graça, ela não tem valor cômico. Gente, desculpa, é uma puta falta de respeito. Só mostra mais uma vez o machismo que a gente vive. Muita gente tá passando pano pra ele, muita gente não entende essa polêmica, não concorda, não sei o quê. Mas eu te falar, muita gente não tá nem aí pras pessoas trans e não tem a menor ideia do que se trata. Então, obviamente, vão passar pano mesmo e vão achar que o show do Dave Chappelle não tá falando nada demais. Pois é, vem comigo e vamos entender melhor essa história. Primeiro que ele vem assumidamente fazendo piadas propositais com a comunidade trans. E ele fala isso abertamente nos especiais dele, né? Tem um especial que é muito bom, inclusive, onde ele fala sobre a comunidade LGBTQIA+, e ele faz um paralelo muito engraçado sobre essa comunidade tá num carro. Ele fala que essa galera trans está sendo meio que um atraso para todo o movimento LGBT e que o próprio movimento LGBTQIA+, acha que eles estão atrasando o rolê, entendeu? Então, até nessa piada que é do outro especial, ele já coloca a própria comunidade LGBTQIA+, meio contra, né, as pessoas trans, colocando elas como assim, pô, vocês estão piorando as coisas, né? E aí, num outro especial, ele faz mais piada com as pessoas trans e nesse especial, ele senta o pé e larga os bets, assim. É foda, é foda. Porque ele fala algumas coisas que são, assim, obviamente erradas, equivocadas, preconceituosas, né? Por exemplo, tem uma hora que ele fala que ele apoia abertamente o movimento TERF, é assim que fala? Acho que é assim que fala. Que é um movimento extremista, feminista, que é contra mulheres trans. É um movimento feminista que não admite mulheres trans, porque acha que não são mulheres. Esse movimento é contra mulheres trans terem atendimento médico necessário, contra ter acesso a banheiros adequados, entende? É um movimento horrível, horrível. E o Dave Chappelle abertamente fala, eu sou pró-TERF, não sei o quê, na cara, entende? Depois ele fala que muitas mulheres veem as mulheres trans como as pessoas negras veem alguém que faz blackface. E ele, tipo, apoia essa ideia. Então é muito louco, cara. É bizarro. Ele tá sendo extremamente transfóbico. Só que é muito difícil porque ele é muito inteligente, ele é engraçado. E ele joga com isso também. Ele fala, porque as pessoas acham que eu sou transfóbico. Então eu sou transfóbico, eu faço uma piada sendo transfóbico. E você sempre fica ali numa dúvida, puta, mas ele tá brincando de ser transfóbico, ele tá sendo transfóbico? Gente, vamos relembrar uma coisa. Ninguém aqui, nem eu, nem você aí que tá vendo, é passível de não ter algum tipo de preconceito, você tá entendendo? E no nosso humor, na nossa comédia, no que a gente fala, no que a gente expressa, muitas vezes a gente vai tá, sim, mostrando os nossos preconceitos. E me parece que é o que o Dave Chappelle tá fazendo. Mas ele acha que não tá. Sabe gente que pensa assim, não, só sou homofóbico se eu bater numa pessoa gay. Não, você pode ser homofóbico só falando merda. Você pode cometer crime só por estar fazendo piadas homofóbicas com uma pessoa. É crime, homofobia é crime, ponto. Transfobia é crime. Essa polêmica toda do Dave Chappelle, eu acho que pode ser bem interessante pra gente ganhar mais consciência sobre as pessoas trans, sobre a situação dessas pessoas que são mortas, assim, em números absurdos, né? E o Dave Chappelle, inclusive no show dele, ele fala sobre isso, sobre um sentimento que ele tem de inveja sobre o movimento LGBTQIA+, porque ele acha que esse movimento conseguiu mais coisas lá nos Estados Unidos do que o movimento negro. Então é muito louco, porque ele começa a gerar um clima de disputa de quem é a minoria mais minorizada. E ele cresceu a vida toda dele sendo essa figura, essa pessoa minorizada que vai protestar no palco. E agora ele tá lidando com outro movimento que, se você for ver os números, tá mais fudido que o movimento negro, assim. Mas, assim, também não interessa, né, esse debate de quem tá mais fudido na sociedade. E eu acho muito bizarro o Dave Chappelle levantar essa questão, como se fosse, assim, sabe, a sua pira não é contra a galera branca, contra a opressão, contra a galera que domina a sociedade. Por que você tá, então, batendo nas pessoas trans, batendo nas pessoas trans, batendo nas pessoas trans? Me parece que as pessoas que não perceberam a transfobia no que o Dave Chappelle está fazendo, não perceberam porque de fato não sabem o que é transfobia e o que é uma pessoa trans, porque isso é um negócio muito complexo, sacou? E a maioria das pessoas, tipo, não tá interessada, não debate, não é uma parada que tá aí. Talvez agora, com essa polêmica dele, seja um assunto que, porra, tá aí, ó, tá no jogo, vamos entender, vamos debater. E eu trouxe aqui uma pessoa para falar sobre isso. Senhoras e senhores, com vocês, Rô Vicente.
Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rô Vicente, eu sou uma bicha trans não binária. Para começar essa conversa, eu queria explicar para vocês essa diferença de pessoas cis para pessoas trans, né? Pessoas cis são aquelas pessoas que se identificam com um gênero que lhe foi imposto ao seu nascimento. Ou seja, você que nasceu com um gênero socialmente dito feminino e ao decorrer da sua vida você se identificou ainda com esse gênero feminino, você é uma mulher cis. O mesmo acontece com homens cis. Agora, já pessoas trans são pessoas que não se identificaram com o gênero imposto ao seu nascimento. E eu falo imposto porque, sim, esse gênero é imposto ao corpo alheio, já que o nosso gênero não é apenas o nosso órgão genital. O nosso gênero, a nossa identidade de gênero, é como a gente se expressa dentro do mundo. É a forma que a gente se veste, é a forma que a gente se trata, é a forma que a gente se vê dentro desse mundo. Por isso que esse gênero está sendo imposto por uma sociedade que acha que realmente você só tem que se ligar ao seu órgão genital. Achar que o teu órgão genital determina toda a sua vida é um completo preconceito. A gente usa o termo cis exatamente para evitar usar o termo mulher de verdade ou mulher biológica, sendo que nós somos de verdade, nós somos biológicos, pessoas transexuais nascem assim. Nós não nascemos no corpo errado em nenhum momento. Foram vocês, sociedade, que nos colocou numa caixa errada. Dentro dessa letra T, no movimento, a gente tem 3 significados: transgêneros, travestis e transexuais. Transgêneros é o guarda-chuva, né, onde cabe todas as pessoas que se identificam como pessoas trans. Então, mulheres trans, transmasculinos, transfemininos, homens trans, pessoas não binárias, que são pessoas que não se identificam com o feminino e nem com o masculino. Enfim, se você não é uma pessoa cis, você está dentro desse guarda-chuva do transgêneros. E aí a gente tem as outras 2 palavrinhas, que é a travesti e transexuais. Antigamente se via essas 2 palavras com uma forma muito preconceituosa, né, de divisão, onde a travesti era a mulher que não se tornou mulher completamente, a pessoa que não tinha feito a transição completa do gênero, não tinha usado hormônios ou feito cirurgias plásticas, enquanto a mulher trans, o homem trans, era essa pessoa que tinha feito todo esse processo hormonal e cirúrgico para se tornar uma mulher ou um homem. Mas a gente entendeu ao decorrer do tempo que isso é bem preconceituoso e que para você ser uma pessoa trans, necessariamente não precisa você fazer algum tipo de processo hormonal e muito menos cirurgias plásticas. O que determina que você é uma pessoa trans é você mesmo. Hoje em dia a gente não usa mais tanto esse termo transexual, porque fora da comunidade LGBT, as pessoas ainda entendem que pessoas transexuais fizeram todo esse processo hormonal e cirúrgico para poder transitar de gênero. Então a gente está começando a parar de usar esse termo e começar a usar termos mais simples como o termo trans, né? Pessoa trans, mulher trans, transgêneros, que isso é mais simples para identificar que uma pessoa é trans. Enquanto o termo travesti é um termo político. Primeiro que é um termo que é só usado aqui no Brasil e na América Latina, é um termo nacional nosso. Além de ser uma identidade feminina, travesti hoje em dia é usado muito como uma luta política para poder reivindicar esse espaço e ocupar esses lugares como uma travesti. E você deve estar aí usando a biologia para poder ser transfóbico com a sua opinião, né? Falando que só existe o XX e o XY. Mas acontece que isso é bem errôneo, né? Na escola a gente aprende muito básico. E o básico que te ensinaram foi isso, foi essa divisão de XX e XY, macho e fêmea, né? Mas na verdade, existe uma variedade de genes e cromossomos que se misturam dentre esses. Por exemplo, vocês conhecem pessoas intersexes? Não, né? Provavelmente. Pessoas intersexo são pessoas que nascem com características sexuais que não se encaixam nas típicas divisões de macho e fêmea. Essa não conformidade de gênero, né, em pessoas intersexuais pode incluir na anatomia sexual de órgãos genitais, cromossômicos ou até nos padrões hormonais dessa pessoa. Ou seja, pode acabar existindo pessoas que têm pênis como órgão genital, mas nos hormônios serem femininos, ou vice-versa, ou ter 2 tipos de hormônios, os femininos e os masculinos. Entre o macho e a fêmea, atualmente nós temos conhecido 40 estados intersexuais. Sim, são muitas pessoas para além da divisão binária de homem e mulher. Se você for usar a biologia para ser preconceituoso, é bom você estudar antes, viu? Porque até a biologia já não se inclui nisso. Pois é, meu bem, ciência nenhuma é exata. E isso é o legal de se viver. Pois é, eu fico por aqui. Bom, o meu conselho, se você achou isso tudo muito complicado, o meu conselho pra você é: entenda que existem pessoas diferentes de você e que essas pessoas precisam ser respeitadas. E acima de tudo, nenhuma existência é uma piada. Se tem uma coisa que eu concordo com Dave Chappelle, é que gênero realmente é um fato. O meu mesmo é um fato. Eu nasci uma pessoa trans. Isso é um fato na minha vida. Obrigada, gente. Até a próxima.
Rô, obrigado, você arrasou. Além de eu recomendar o trabalho de Rô Vicente, segue lá, @bicha na rua. Queria recomendar mais 2 vídeos de homens brancos héteros falando sobre o assunto, porque talvez você escute, né? Eduardo Bueno e Átila Yamarino, tá? O Eduardo Bueno tem um vídeo sensacional sobre o Brasil LGBT, a história do Brasil LGBT, onde ele traz relatos sobre pessoas trans, já lá em 1500, entendeu? Que os portugueses encontravam e tal, e tipo assim, eles não sabiam lidar com aquilo. E o Átila tem um vídeo sensacional que chama O Problema das Mulheres nos Jogos Olímpicos. Vale muito a pena você ver esse vídeo, porque isso tá completamente de acordo com o que Rô falou para vocês agora há pouco, sobre a sexualidade não ser tão simples assim, não é uma coisa ou outra, como o Dave Chappelle fala no especial dele, que ele fala assim, gênero é um fato, como se assim, o fato existem homens, existem mulheres, o resto é brincadeira. Não é simples assim. O Dave Chappelle tá falando merda, cientificamente falando merda, entende? Assistam esses vídeos, são incríveis, tá? E tem uma ironia maravilhosa nessa história toda e uma piada que o Dave Chappelle perdeu de fazer. Porque existe uma parada que é a síndrome do macho XX. XX, gente, você está ligado, né? Menininha XX, menininho XY, tá ligado? Cromossomos? Então, não é tão simples assim. Existe a síndrome do macho XX, também conhecida como síndrome, se prepare, de La Chapelle. Caralho, não é maravilhoso? Existe a síndrome de La Chapelle, que são pessoas XX que desenvolvem pênis, escroto e saco também. Então, uma pessoa que tem cromossomo XX e, ao mesmo tempo, ela tem pinto. Você tá entendendo? Ela é uma pessoa intersexo. E, inclusive, ontem foi o dia da visibilidade intersexo. Síndrome de La Chapelle, que é para definir pessoas intersexo. Olha isso, cara. E ele não fez essa piada. Tá vendo como ele provavelmente não estudou e não tá interessado em entender essa parada? É uma pena, porque ele é um puta comediante. Não deixa de ser um puta comediante porque ele é transfóbico. Mas é bom. Mas eu acho interessante ver o que tá acontecendo com ele pra gente pensar, pra eu pensar, pra você pensar. Peraí, o que eu tô falando? Tô falando merda? Não tô falando merda? Por que eu tô falando? É consciente esse ataque que eu tô fazendo com essa comunidade ou não? E por que eu tô fazendo isso? Fábio, tu é chato pra caralho. É só piada. Imagina um padeiro falando que o pão que ele faz é só um pão. Não é nada demais, é só mais um pão. Isso é vida, gente. Isso é essencial. O Senna, por exemplo, através da corrida dele, além de ser uma vocação, uma coisa que era da alma, que ele precisava fazer aquela porra, ele trouxe esperança para o Brasil. Ele botou o Brasil no mapa, você tá entendendo? Assim como o Pelé fez. E vai falar o quê? Que é só futebol? Não é só futebol. Embora você olhe pro futebol e você pense, isso é uma coisa ridícula, não faz sentido nenhum. São 22 idiotas correndo atrás de uma bola para botar num quadrado. Não faz sentido nenhum, entende? E ao mesmo tempo faz total sentido. Aquilo mexe com a cultura, com a alma, com as famílias, com as paixões, com o sentimento das pessoas. E quando você fala que o seu trabalho de comediante é só piada, você está jogando tudo isso no lixo. Porque quando a gente faz piada, a gente tá entrando no coração das pessoas. A gente tá entrando na alma das pessoas. E outra, a gente pode sim fazer questionamentos sobre a sociedade, olhar para o mundo, ver transformações, propor novas formas de viver, como os filósofos fazem. O Seinfeld mesmo é um cara que, através das piadas dele, por mais que ele nunca quis ser um cara da polêmica, da política, do posicionamento, ele fez um texto criticando o sistema de atendimento aéreo, e as empresas de aviões começaram a mudar o sistema de atendimento por causa da piada do Seinfeld. Tá entendendo? Que o seu trabalho enquanto comediante também transforma e forma a cultura, forma assim opinião. Só piada, que era só piada. Não dá pra falar isso. Se você quiser fazer isso, faça. Mas desculpa, você não pode falar isso sobre o Dave Chappelle.